neste momento a respeito disso. Ele fala da suspensão também dos cultos religiosos. Vamos acompanhar mais detalhes e a gente vai junto com você entendendo as medidas que estão sendo anunciadas agora para o estado do Paraná. 11h53, é ao vivo. Mais enfermarias. Hoje nós temos escassez de profissionais da saúde. O volume de profissionais da saúde para trabalhar nesses leitos de UTIs, que não é apenas um profissional, são vários profissionais por turno, já não existe mais. Então a preocupação, inclusive, é de não ter mais profissionais para poder atender a população. Por isso, também a necessidade de fazer esse freio de arrumação, vamos dizer assim, nesses próximos dias. Então a decisão do decreto é que a partir de hoje, e quero aqui agradecer aos prefeitos do Paraná, tive a oportunidade de falar com todos os presidentes de associações dos prefeitos das regiões, tive a oportunidade de falar com também os prefeitos aqui da região metropolitana de Curitiba, do nosso litoral, que todos estão vendo a necessidade de tomar medidas mais duras e estão acompanhando as decisões do governo do estado no sentido de fazer com que essa medida seja mais restritiva e nesse período a gente consiga fazer um freio de arrumação em todo o estado para que, conforme agora as vacinas comecem a chegar, o nosso sistema suporte até as pessoas serem imunizadas ao longo dos próximos meses. Nós já temos algumas vacinas chegando, ontem chegaram mais alguns lotes, nós estamos pedindo mais velocidade aos secretários. A gente está acompanhando a transmissão ao vivo, direto das redes sociais do governo dado, e aí às vezes a internet vai travando. Vamos tentar atualizar, a gente já volta aí com a coletiva. Eu estava vendo aqui algumas outras medidas. O governador vai anunciar também medidas relacionadas aos hospitais. Atenção! O secretário de Estado da Saúde falou agora há pouco de 99 novos leitos de UTI em todo o estado. Da nossa região. Vamos continuar acompanhando o anúncio do governador. Não fiquem sem um atendimento médico para poder lutar pela vida, né? Essa união de esforços, essa consciência e essa sensibilidade da população é que vai ajudar a gente enfrentar mais esse momento difícil. Nós estamos conseguindo, claro que com muito prejuízo de algumas vidas que foram embora, conseguir passar relativamente organizado por esse período comparado a outros estados e até mesmo comparado com outros países. E nesse momento nós vamos precisar mais uma vez da colaboração de toda a sociedade. Lembrando, hoje eu vou ter reunião com a Secretaria de Segurança, com o comandante da Polícia Militar, com os responsáveis pela nossa Polícia Civil, e nós não vamos admitir desrespeito com encontros clandestinos, com festas que possam estar acontecendo de forma deliberada, né, com um volume de participantes. Vamos impor multa para essas pessoas que fizerem festas clandestinas e prisão. Isso será organizado, nós seremos extremamente rígidos com aqueles que não cumprirem o decreto, em especial se tratando de festa clandestina. Então já fica o recado para aqueles que estavam pensando em organizar algo fora da lei, fora da regra, que nós vamos estar vigilantes, a nossa equipe de segurança, em todas as regiões do estado, para que eles possam, para que esses encontros possam não acontecer, e se acontecer, terão punição severa por parte da Secretaria de Segurança. Então essa é a nossa fala, vou deixar aberta aos nossos jornalistas para qualquer dúvida e pergunta para todos que estão aqui na mesa. Começando então a entrevista coletiva, convido Vitor Hugo Bittencourt, Globo News. Nesse momento, tá? A imprensa do estado, a imprensa nacional, todos vão questionar o governador, secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, todos vão falar a respeito desse assunto, porque é o primeiro governador que vem a público, no pior momento da pandemia no país. Ontem morreram 1.148 brasileiros. 1.148 vidas foram perdidas ao longo das últimas 24 horas, num recorde histórico nessa pandemia. Então, o anúncio feito nesta sexta-feira dessas medidas de restrição que inicialmente valem para os próximos 8 dias, sem dúvida alguma, mexe com o país inteiro. Me dá a imagem, por favor.
lá do auditório de uma igreja evangélica aqui na JK, onde estão, tá? Os prefeitos da nossa região, eles estão acompanhando esse anúncio e já houve pela manhã um pronunciamento no momento em que eles chegaram ao local. Os prefeitos falaram com a nossa equipe e todos foram unânimes em dizer: vamos seguir todas as regras que o governador de estado anunciar. Vamos seguir tudo aquilo que for definido pelo comando estadual. Até então a gente vinha tendo, né, algumas situações que um município liberava escolas, o outro não liberava, um município fechava o comércio, o outro não fechava. Só que esse é um momento muito delicado, tá? Então, a decisão tomada pelo governo do estado deve ser seguida pelos prefeitos. Assim que o Lamartine tiver condições de ouvir os prefeitos da nossa região, eu sei que o prefeito Marcelo Bellinati, que participou dessa reunião, precisou se ausentar agora há pouco. Tem prefeitos falando agora, Lamartine, como é que eles viram essas medidas? O próprio governador já havia dito que conversou ontem com prefeitos de todo o estado, informando a respeito do que faria hoje, debatendo essas medidas. Já houve alguma manifestação nesse sentido aí? Boa tarde, Lamar. Pois é, Juliana, uma boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Você está vendo aí nessa imagem ao vivo que os prefeitos começam a se manifestar ali pelo microfone dentro da reunião. Inclusive no telão, ó, está sendo transmitida aquela coletiva do governador em Curitiba. Portanto, as decisões tomadas lá já impactando aqui nas palavras dos prefeitos. Eles que devem se reunir dentro de alguns instantes para fazer um balanço, para expor para nós, na verdade, o entendimento de tudo isso que está acontecendo, dessas medidas tomadas pelo governador do estado. Medidas graves, Juliano, e já se esperava isso. A gente chegou aqui por volta das 9h30, 10 horas da manhã, no começo dessa reunião, e eu confesso que eu vi um movimento diferente aqui. Os prefeitos, claro, estavam esperando a manifestação do governador do estado, mas no semblante deles você já percebia que algo grave estava a caminho. Não havia ainda a confirmação de um lockdown, de um fechamento total, mas entende-se que os prefeitos já haviam sido informados nesta noite, porque houve uma reunião entre o governador em Curitiba com os prefeitos das principais cidades do estado durante a noite, e logo após isso, nesta manhã, os prefeitos da nossa região, vários prefeitos, incluindo o prefeito Marcelo Bellinati, vieram até aqui, este auditório, para esperar o pronunciamento do governador. Está acontecendo ainda, os prefeitos e outras autoridades ali conversando entre si, e a gente espera alguns minutos, Juliano. Dentro de alguns minutos, alguns prefeitos vão sair aqui para conversar com a gente e explanar aí a sua postura, a sua opinião diante de tudo que está acontecendo, Juliano. No momento que o prefeito Marcelo Bellinati chegava a essa reunião, ele conversou com a imprensa, ele conversou com a nossa equipe. Nesse momento a gente tem a palavra do deputado estadual Cobra Repórter falando aos prefeitos ali, e o próprio Marcelo Bellinati já havia dito que ontem conversou com o governador do estado, né? Então os prefeitos já tinham informações do que iria acontecer hoje, já tinham informações dessas medidas. Vamos ver o que disse o prefeito de Londrina hoje cedo, já sabendo que a gente teria esse lockdown. É basicamente isso. Todas essas medidas de restrição impostas pelo governo do estado, da meia-noite de hoje até o final da próxima semana. Londrina, nós temos uma situação muito peculiar, que aproximadamente 50% dos pacientes internados na nossa cidade são de Londrina, 50% são da região. Então, as medidas que vierem a ser tomadas, elas não podem ser específicas em relação à nossa cidade. Tem que dar um tratamento regional e um tratamento, eu diria, estadual à situação atual. Por quê? Porque está havendo uma superlotação de todos os leitos em todas as regiões do estado, e é fato inevitável que esses pacientes estão vindo também para a nossa região, dado nós termos a menor ocupação de leitos. É um momento muito delicado, um momento muito preocupante, que a gente pede às pessoas para redobrarem os cuidados, os esforços, se cuidem porque existe efetivamente um risco de que aconteça o que está acontecendo em várias regiões do Brasil, onde pacientes estão ficando desassistidos por falta de vaga nos hospitais.
Estado. Tá aí, segue o anúncio do governador Ratinho Júnior. Vamos ouvir mais um pouco a principal autoridade do Estado falando desse assunto. Aqui na RIC a gente vai trazendo aquilo que lá em Curitiba vai mexer com a nossa vida, a repercussão na nossa região. Sobe o som. A curva de ascensão do problema ela já está bem acima do que era a parte pessimista. Então, por isso que nós, desde o dia 10 de fevereiro, começamos a acender o alerta para medidas que, infelizmente, hoje nós estamos tendo que tomar, que são medidas mais duras. Além disso, essa uma semana, praticamente, de decisão de restringir a circulação das pessoas, ela muito provavelmente só vai ter reflexo depois de 1 ou 2 semanas para frente. Mas o fato de fazer isso agora já nos ajuda a fazer com que os próximos 15 ou 20 dias sejam piores do que está sendo hoje, né, que já está começando a fazer com que o sistema entre próximo da sua capacidade máxima. Então, essa medida, o nosso time, a nossa equipe, faz uma medição diária sobre as decisões tomadas na circulação de pessoas. Só lembrando, tá, que a gente ainda não tem o reflexo de todo esse feriadão de carnaval, onde muita gente foi viajar, e a tendência é que na próxima semana a gente tenha números ainda mais altos nessa pandemia. Eu vou ao vivo com o Lamartine, que está nessa igreja evangélica onde estão reunidos os prefeitos de toda a nossa região, e ele está agora com o prefeito de Cambé. Vamos entender um pouquinho disso, Lama? Eu costumo dizer que não adianta nada, né? Uma medida ser tomada por Londrina e não ser seguida por Cambé, por Ibiporã, por Rolândia. A gente está falando de municípios que tem uma rua que divide o que é de um, o que é de outro. Como é que o prefeito de Cambé vê essas medidas? Entre elas, o fechamento do comércio, das atividades não essenciais pelos próximos 8 dias. Olha, Juliano, eu vou dizer que a situação não é espantosa, porque já se aguardava isso, né? Diante dos índices que a gente está vendo aí de piora muito grande da doença, de disseminação. Eu acho que isso praticamente estava a caminho, esse lockdown, e os prefeitos já aguardavam por uma medida tão dura como essa. Prefeito Conrado Scheller de Cambé. Prefeito, está encerrada a reunião aqui. Como é que vocês receberam essas medidas que a gente acabou de ter conhecimento, vindas aí de Curitiba pelo governador? São medidas tristes, né? Boa tarde, Juliano. Prazer estar com você e todo mundo que está nos acompanhando. Medidas tristes. Mas o governo tem seus motivos, né? O governo do estado tem estudos, tem as estatísticas, os leitos já não suportam mais os pacientes, o vírus está se demonstrando com uma capacidade agressiva muito grande e o decreto do governo do estado tem que ser seguido, então as cidades devem seguir porque ele sobrepõe ao decreto municipal, como a determinação judicial, né? Você segue. Ou seja, vocês já aguardavam, não é surpresa, né? A gente já aguardava em razão de que o HU já não está conseguindo mais suportar o atendimento dos pacientes. E as cidades estão ficando com esses pacientes. Então, antes que chegue ao caos de faltar oxigênio, como a gente observa em alguns estados, o governador tomou essa decisão e a gente acata e vamos segui-lo na íntegra. Prefeito, existe alguma reivindicação que vai ser feita por parte de vocês aqui para o governo do estado, seja no auxílio a fiscalizações, algo nesse sentido? Sim, foi muito bem colocado, porque os decretos eles vêm com algumas obrigações, alguns impedimentos, que as cidades muitas vezes não têm uma capacidade dos departamentos de postura de fiscalizar. Então seria interessante que o governador também ajudasse os municípios, com não sei se um processo simplificado, para trazer agentes com legitimidade para lavar laudos e que sejam encaminhados aos departamentos competentes, até mesmo para responder criminalmente como crime contra a saúde pública. Tá certo, prefeito. Obrigado pela sua participação. Vocês vão fazer uma reunião agora entre vocês, é isso? Para conversar exatamente sobre essas medidas, é isso? Exatamente, porque nós precisamos decidir também como que vai ser o período pós-decreto do governador, para não causar aquela sensação, quando acaba o decreto do governador, de libertação. Aí volta a aglomerar rapidamente. Então vai ter que ser criado uma transição, né, para o lockdown, para depois a gente poder criar um clima para absorver todo esse efeito do lockdown. Tá certo, prefeito. Obrigado mais uma vez. Portanto, Juliano, é um momento tenso. Eu vou repetir aquilo que eu falei aqui no começo do Balanço Geral. Quando a gente chegou por volta das 9h30 da manhã, já se via no semblante dos prefeitos que algo grave estava a caminho. Portanto, não é uma surpresa para eles essas medidas que estão sendo tomadas pelo governo do estado em Curitiba, que passam a valer a partir desta noite, Juliano. Obrigado pelos detalhes, Lama. Fica à vontade aí para voltar. A gente segue ouvindo os administradores da nossa região. Agora há pouco a gente conversou também
com o prefeito de Alvorada do Sul, que é presidente do Sismepar, que é o consórcio de municípios da nossa região. E o Marco Antônio Voltarelli também comentou essa situação, tá? Não é... Por que a gente destaca tanto a situação de Londrina? Porque Londrina é um polo de saúde que atende toda a nossa região. Mas a nossa rede pública como um todo, em todos os municípios do Norte Paranaense, no estado inteiro, e eu me arrisco a dizer no Brasil inteiro, gente, ela tem problemas. Não é à toa que o governador do estado está anunciando hoje todas essas restrições. Vamos ver o que disse o presidente desse consórcio de municípios da nossa região. Quase todos os prefeitos estão com os decretos de restrições. São muito parecidos, né? Uns talvez com medidas mais radicais que os outros, mas assim, a ideia, até atendendo ao anseio dos prefeitos, é hoje a gente tentar uniformizar esses decretos de forma que tenha resultado efetivo. Tá aí, gente. Vamos continuar acompanhando, tá? O governador tá lá, ainda falando, mas repito, todas as medidas que seriam anunciadas já foram colocadas.